Já saio acelerando daqui ou vocês têm alguma consideração antes? Essa é minha consideração. Vai, Corinthians! E essa aqui também. Vai, Corinthians! Kamala Harris versus Donald Trump. But I'm very honored to be involved because we're fighting for our Constitution. As eleições americanas na Band News FM. Muito bem, começou, portanto, há exatamente 27 minutos a votação. Na verdade, a votação começou à meia-noite aqui no horário local, quando eram 2 da manhã, pelo horário brasileiro, quando em uma pequena cidade de New Hampshire, pequena mesmo, né? 6 eleitores depositaram os seus votos, os votos foram imediatamente contados. Aqui não tem TSE, né? Não tem esse lance de que os votos só podem ser contados quando a votação terminar em todo o país. Enfim, as regras são bem mais flexíveis e é por isso, esse é um dos motivos pelos quais às vezes a votação aqui dá confusão. Mas no caso, é uma cidadezinha pequenininha, foram 3 votos para Kamala e 3 votos para Donald Trump. Um símbolo, né, desse equilíbrio absoluto que a gente vê nessa votação histórica em 2024. Por aqui, situação bastante tranquila, bastante movimentado esse posto de votação, mas nada que se pareça com aquelas longas filas que a gente viu 4 anos atrás na disputa entre Joe Biden e Donald Trump. Donald Trump deve votar daqui a pouquinho na Flórida, em Mar-a-Lago. A votação também começou há cerca de meia hora no estado da Flórida. Kamala Harris votou anteontem, ela votou em Michigan, né? Depositou o seu voto pelo correio, o voto foi enviado até a Califórnia, até como uma maneira de demonstrar confiança no sistema eleitoral norte-americano, confiança que certamente não só Donald Trump não demonstra, mas tenta minar aquela dos eleitores no próprio sistema. Fala em fraude, fala que foi derrotado por uma grande fraude, embora jamais tenha apresentado provas. Aliás, pelo contrário, a única prova que existe é a dele ligando para um político influente na Geórgia, pedindo para que ele produzisse um punhado de milhares de votos. Então a única evidência que a gente tem de uma fraude eleitoral é uma que Donald Trump tentou cometer sem sucesso 4 anos atrás. A situação é muito equilibrada mesmo. Nós temos 8 estados, 7 ou 8, se você contar Iowa, que é um estado que nas últimas 2 eleições ficou com os republicanos, ficou com Donald Trump, mas que desta vez tem pesquisas que mostram uma ligeira vantagem de Kamala Harris. 8 estados indefinidos e que devem decidir essa parada. Kamala já tem no bolso algo em torno de 226 delegados eleitorais. Pense nesses delegados como se fossem pontos atribuídos a cada estado. Quando a gente pensa num sistema de pontos, fica mais simples do que falar em pessoas, porque esses delegados realmente não têm uma função humana. Eles servem como uma contagem numérica. Tá? São 54 na Califórnia, por exemplo, é o maior número porque é o estado mais populoso. Depois temos Texas, Nova York e por aí vai até chegarmos nos estados menos populosos, Havaí, Alasca, que possuem apenas 3 delegados eleitorais. Esses delegados vão sendo distribuídos por cada estado a cada um dos eleitores de acordo com a votação popular. Então, quando a gente fala que o voto não é direto nos Estados Unidos, não é que as pessoas não votem. Elas votam, mas elas votam para decidir para onde irão os delegados eleitorais de cada estado. Deu para entender mais ou menos? Kamala Harris já tem no bolso 226 desses delegados. Não é que ela já ganhou a eleição, mas são estados em que a diferença, segundo as pesquisas, é de pelo menos 5 pontos, ou seja, considera-se que ali ela já é vitoriosa. Nova York é um deles. Aqui, o Distrito de Colômbia, DC, também, esses votos estão garantidos para ela. Ao passo que em estados como Flórida, como Texas, certamente haverá uma vitória de Donald Trump. Kamala Harris, portanto, tem 226 delegados praticamente garantidos. Donald Trump tem 219 delegados. Isso significa que a democrata está em vantagem? Não necessariamente. Tudo vai depender desses últimos estados. Há muitos votos em jogo. Há estados importantes como a Geórgia, onde são 16 os delegados eleitorais, como a Pensilvânia, onde são 18. Esses podem ser o fiel da balança. A votação na Pensilvânia termina às 7 horas da noite aqui pelo horário americano, portanto às 9 horas da noite pelo horário brasileiro, quando nós teremos os primeiros resultados da boca de urna e aí sim a contagem dos votos. A votação vai até a meia-noite no horário americano, às 10 horas da noite, não, meia-noite no horário brasileiro,
10 horas da noite, no horário americano, quando nós teremos os últimos votos sendo depositados na costa oeste dos Estados Unidos, onde ficam estados como Oregon, Califórnia e Washington. A partir daí, minha gente, é difícil fazer qualquer previsão. A boca de urna será suficiente para que os canais de TV aqui projetem os seus vitoriosos em cada um dos estados, ou cautelosos depois do que aconteceu em 2020, vão esperar até o finalzinho da contagem dos votos, quando não houver possibilidade matemática de virada. Se for esse o caso, aí demoraremos para saber quem será o presidente eleito dos Estados Unidos. Caso haja uma diferença maior do que o esperado pelas pesquisas para um ou para outro candidato, quem sabe já não conheçamos nesta madrugada o vencedor. São essas as informações por enquanto. Eu queria conversar com uma senhora tão simpática que está aqui na portaria. Ela fica dando bom dia para todo mundo. Ela já deu uns 200 desde que eu cheguei. Deixa eu ver. Que azar, hein? Ela foi lá e entrou agora na escola, justamente quando eu ia chamá-la. Eu estou numa escola, tá? Na zona sudeste de Washington. Agora há pouco entrou um policial aqui, eu falei, pronto, já veio o policial me tirar porque eu não posso ficar aqui dentro. Mas na verdade ele veio votar, o police officer, Sheila. Sabe o que eu queria perguntar pro Megali? Tô pensando nisso desde ontem. Você tá com um tripé aí, o celular apoiado, tá... Enfim, tava desde cedinho, né? Hoje ali no meio de um lugar bem... Com bastante movimento de carros, mas não com muito movimento de pessoas. Então, assim, teoricamente mais ermo, né? Aí tem bastante gente circulando, enfim. Mas eu queria saber, Megali, da sua sensação de segurança ou insegurança, ou assim, agora sim percebo que eu, enquanto brasileiro, sou muito inseguro para andar nas ruas de São Paulo, por exemplo, porque fico olhando para os lados toda hora, achando que alguém vai me assaltar. Bateu esse sentimento em você por aí? Olha, Washington é uma cidade violenta, tá? Para começar, a gente vê os índices de violência, eles são maiores, por exemplo, do que os de São Paulo. Aliás, eles se comparam, se eu não me engano, às cidades mais violentas do Nordeste, como Fortaleza. Mas o que a gente tem muito por aqui é guerra de gangue. Então, essas mortes são atribuídas a esses conflitos entre grupos criminosos que agem principalmente na periferia. Cidades que têm esses índices altos de violência aqui nos Estados Unidos, como Baltimore, Chicago, Washington, geralmente convivem com essa questão do crime organizado, tá? Mas tudo isso está ligado ao tráfico de drogas, ao roubo de cargas. Não existe aqui uma grande preocupação com a violência urbana, tá? Latrocínio, por exemplo, é um negócio raríssimo. Em Nova York, por exemplo, não acontece mais. Meio que não faz parte mais da realidade do cidadão de Nova York, de Washington também, né? Ninguém vai colocar uma faca na sua barriga ou encostar o cano gelado de uma arma na sua cabeça para roubar o seu celular. Isso não vai acontecer. Ninguém vai parar com uma motocicleta ao lado do seu carro e tomar, por exemplo, o seu relógio. Então, nesse sentido, a gente anda de uma maneira bem mais tranquila por aqui, e caminha-se muito por aqui, né? As cidades aqui são feitas, não tanto quanto as europeias, mas cidades como essas que eu citei, são feitas para que você caminhe. Os Estados Unidos geralmente têm cidades que são hostis ao motorista, né? Você vai para Orlando, por exemplo, não tem uma pessoa caminhando na calçada. Los Angeles, mesma coisa, mas essas cidades incentivam a ocupação das calçadas pelas pessoas, calçadas lisas, calçadas largas, né? A gente tem no Brasil calçadas que muitas vezes tem 1 metro de largura. Portuguese aqui, Stones? algumas têm 30 metros. Como é que é, cara? Portuguese Stones. Portuguese Rocks. Não, sabe, mas no Portuguese Rocks here. Infelizmente, hein? Eles não sabem o que estão perdendo. Deixa eu ver se eu consigo conversar com a minha amiga. Chama ela Harris. Oh, to Brazilian viewers? Just for 1 second, come here, come closer. Tá ocupada dando bom dia, pô. Deixa ela parar de... ela vem, ela tem um simpático. Foi. Legal. I'm a Brazilian journalist. I was saying to my viewers, how nice... ela não quer. Falou, não, eu não quero. Não quis, deu um tchauzinho, falou, não. Às vezes não posta, né? Não sei se ela tá trabalhando aí. Eles são voluntários, Megali? Tem ouvinte perguntando se mesários aí, se essas pessoas são voluntárias. Os membros ativos da comunidade que se voluntariam, ninguém é convocado para fazer esse trabalho, não. Por isso que eles são simpáticos, né? Eles apreciam o que estão fazendo. Eu tenho a impressão que, acho que em todo lugar, né? Você encontraria gente disposta a fazer esse trabalho, mesmo no Brasil. Quando você manda aquela intimação lá, é chato, né? Pô, foi convocado, parece coisa de exército. Talvez se houvesse
Não sei a possibilidade de você se voluntariar. Bom, não sei. Cada país é um país. O que eu sei é que essa moça é simpática. Pena que ela não quis conversar conosco. Excuse me. Would you like to say hello to Brazilian viewers? Come on. Ok, o casalzinho também não estava afim de conversa. Mas, enfim, né, Carlos? Hoje é dia útil, né? Hoje é dia útil. Os caras têm que trabalhar, têm que estudar. Deixa eu ver se eu consigo parar uma eleitora aqui. Excuse me. How would you like to say hello to Brazilian viewers before voting? I'm really sorry. Yeah, of course. Tá. Tomei uma chamadinha aqui da simpática dona, que disse que a gente pode ficar aqui, mas que é melhor chamar os eleitores depois que eles votarem, tá? Boca de urna. Aquela figurinha, tá vendo? Isso. Você causa tumulto. Quando a gente manda nos grupos, Serve. né? Figurinha de WhatsApp. Serve pra agora. Tá bom. Muito bom. Valeu, Mega. Você volta daqui a pouquinho, tá? Eu tô à disposição. Ah, e você sabe que tem outra coisa, né, o Megali, Carla? Toda vez que o Megali se dispõe a explicar novamente o sistema eleitoral americano, dá 5 minutos, sabe que tipo de mensagem chega no WhatsApp? Será que dá pro Megali explicar mais ou menos como funciona, ou dar uns exemplos e tal? Pra essas pessoas, eu já tô mandando esse link aqui. É 30% de 25%. Pronto. Ou É isso. 30% Vai. de 30%. 30%. Portanto, não é 30%. Não é. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Representantes. Gente, mas não é tão difícil assim. Vocês me permitem? Só mais 2 minutinhos? Vai lá. Imagina que eu estou disputando uma eleição com a Carla Bigato, tá? E aí o voto funciona da mesma maneira que nos Estados Unidos. The winner takes all. O vencedor leva tudo. Então, no estado de São Paulo, são 40 milhões de pessoas, coisa de 20 milhões de eleitores, 25 milhões de eleitores. Mesmo que eu vença a Carla Bigato por 2 votos de diferença, nesse universo gigantesco, todos os delegados eleitorais de São Paulo são meus. Tá? Não é proporcional. Só em 2 estados aqui, 2 pequeninos estados, funciona a proporcionalidade. Então, esqueça esses 2 estados. Vamos focar nos 48. Eu levo todos os delegados eleitorais de São Paulo. E São Paulo, como é um estado muito populoso, tem muitos delegados. São, sei lá, 50. Aí a Carla ganhou em Minas Gerais. Ela ganhou disparado em Minas Gerais. Né? E vai levar todos os delegados de Minas Gerais. Então a Carla já tem 32 delegados. Eu ganhei no Amapá. Opa, os do Amapá são meus, ganhei mais 3, some-se esses 3 aos 50 de São Paulo, e a gente vai somando, e no final das contas, quem tiver mais delegados, ou mais pontos, eu acho que funciona mais facilmente assim, é o vencedor. Pronto. Simplérrimo, mais simples impossível. Boa. Eu sei que é complicadíssimo, mas é que nem tapibaquígrafo. É impossível falar, mas depois que você fala, você não consegue mais deixar de falar. Depois que você entende o sistema, você entende ele pra sempre. Boa. Mega, a gente volta Tentem aí, tapibaquígrafo. Tapibaquígrafo. Tá, a gente volta a conversar já. Beijo, até já. Beijo.